Ah, tá aqui, ó, tá aqui, tá certinho. Pedro Rousseff, muito bem-vindo aqui à TV 247, representante do Congresso do Povo. Como é que vai essa fera? Tudo bem? Você está com o áudio fechado, agora você tem que abrir seu áudio aí. Agora sim. Agora sim, como é que Uma tá felicidade estar aqui de novo com vocês agora nesse momento crucial por Minas Gerais e agora já na boca das eleições também do nosso presidente Lula para a gente poder arrebentar a boca do balão, Atush. O Pedro, eu deixei aqui esse comentário fixado, um boa tarde, Dilma, né? Porque eu sei que você é apaixonado pela sua tia, eu também, né? Então a gente tem isso em comum. E ela também por você, Atush. Nós Ela temos também. esse traço em comum. Ô Pedro, é o seguinte, antes de falar das suas propostas, porque eu vou chamar nós vamos chamar aqui na TV 247 todos os representantes do Congresso do Povo individualmente, né? O que aconteceu em Minas Gerais? Puxaram o tapete do Cleitinho, porque o Cleitinho ontem era candidato a governador e agora o republicano soltou uma nota dizendo que ele está fora das eleições. Explica pra gente. Olha, para aqueles que são mineiros que estão vendo a gente aqui, vão entender um pouco mais, mas a importância de Minas Gerais mesmo para o cenário nacional é de grande importância. Então, assim, todo mundo presta bastante atenção aqui, porque, na verdade, a candidatura do senador Cleitinho para governador de Minas Gerais era uma coisa de muito medo, porque em todas as últimas pesquisas ele aparecia com 30% ou mais das intenções de voto. E isso aí significava, na prática, é, que ele poderia, por exemplo, levar as eleições no primeiro turno, assim como foi na última eleição aqui de Minas Gerais com o Romeu Zema. Isso aí ia gerar um problema muito grave para a gente, pela falta de palanque para o presidente Lula, principalmente no segundo turno. E é justamente, Atush, essa falta de palanque para o segundo turno que levou com que Jair Bolsonaro, na última campanha, conseguisse virar em Minas Gerais 41 cidades que Lula havia ganhado no primeiro turno, mas que no segundo turno Jair Bolsonaro conseguiu virar o resultado das urnas dessas 41 cidades com uma máquina financeira muito grande. Então, o Cleitinho, ele era o grande favorito para poder virar o próximo governador de Minas Gerais e poderia ser um palanque muito forte para Flávio Bolsonaro, mas o senador Cleitinho, ele percebeu algo muito claro, que para as pessoas não ficou isso de forma escancarada, mas eu falo para vocês. O Cleitinho, a história dele, ao longo desses 8, 12 anos que ele é político, foi vereador da cidade de Divinópolis, foi deputado estadual e agora é senador, toda a trajetória dele foi de apontar o dedo na cara das pessoas. Foi de jogar pedra em vidro, jogar pedra em vidraça, entendeu? Então, assim, toda a história dele foi sempre de criticar, apontar o dedo. E ele percebeu uma coisa muito simples, que o maior medo dele não é participar das eleições para governo de Minas Gerais e perder. O maior medo dele é ganhar. Porque se ele ganha, ele vai pegar um estado completamente quebrado, um estado insolvente financeiramente, um estado que a partir do ano que vem, independente quem for eleito governador desse estado de Minas Gerais, vai ter que fazer um arroxo fiscal, vai ter que muitas vezes congelar salário e vai ter que fazer muita coisa, né, que a direita sempre faz. Então é muito grave isso e o Cleitinho percebeu que o maior risco para ele é ganhar as eleições, virar governador e ter que fazer tudo aquilo que ele criticou ao longo desses anos. O Cleitinho hoje é aquele típico populista. Ele quer tudo, sabe? Ele finge que é a favor do povo, mas que na hora que ele de fato fosse virar o dono da caneta, ele ia sofrer na pele, né? Tudo aquilo que ele acusa o presidente Lula, por exemplo, falando todos os dias que o presidente Lula tem culpa de diversas coisas e situações que o presidente Lula não tem culpa nenhuma. Então seria, de fato, enterrar de vez a carreira política dele caso ele visse a ganhar as eleições para governador de Minas Gerais. Agora me falaram, Pedro, que tem uma movimentação de bastidor aí que envolve um ex-secretário do Zema, um tal de Aro, que está querendo ser candidato ao governo, que brigou com um candidato oficial. Conta para o nosso público um pouco como é que está o quadro em Minas Gerais, né? Obviamente você apoia a candidatura do Patrusano Anísio, nós também, Claro. a candidatura do presidente Lula, mas tem um lado bom disso aí, quer dizer, que é a direita completamente rachada em Minas Gerais. Então conta essa divisão da direita
E quem é esse Aro e se ele pode ser candidato também? Olha, o Marcelo Aro é o ex-secretário de governo do Romeu Zema e do Matheus Simões. É um cara ali que tem uma bagagem política, que tem um grupo político muito forte por trás dele. Então, ele estava sendo cotado para ser senador na chapa do Matheus Simões e do PL. Mas houve, mais uma vez, uma grande bagunça por parte da direita de Minas Gerais e que, na verdade, o Marcelo Aro ficou sem a vaga dele de senador, porque agora, na chapa do Matheus Simões e do PL, a gente tem o senador Carlos Viana, que já é senador, então teria essa preferência, e ele está afiliado no PSD, que é o mesmo partido do Matheus Simões. Ao mesmo tempo, para poder fechar essa aliança com o PL, a segunda vaga seria para o Domingos Sávio, que é o candidato do Bolsonaro aqui, que é o candidato do PL e é presidente do PL de Minas Gerais. Domingos Então, Sávio, como que foi historicamente um aliado do Aécio, né? Era um tucano que migrou para o PL, não é isso? Exatamente. É um tucano de carteirinha, sempre foi aliado do nosso Aécio, né? E que diferente do Aécio, né, que levou o PSDB para o pó de novo, né, acabou o PSDB, o Domingos Sávio, ele resolveu se transfigurar. Assim como o Ciro Gomes fez, né? Era do PSDB também, mas acabou fechando o chapa agora com o PL. Agora, o Domingos Sávio, ele também fez isso, né, nas últimas eleições. Então, ele sai do PSDB e agora é presidente do PL de Minas Gerais. Então, um candidato que era do Tucanato aqui de Minas Gerais agora é hiperbolsonarista. Então, nesse resumo, as duas vagas para o Senado já teriam sido preenchidas e, portanto, o Marcelo ficaria sem nenhum tipo de apoio. A grande questão é que o Marcelo hoje ele é muito forte, principalmente na Federação PP União Brasil, que é hoje a maior federação, na verdade, se for olhar. Então, assim, ele se coloca agora, possivelmente, como candidato a governo de Minas Gerais, justamente para tentar ver se ele vai ser candidato mesmo ou se a chapa do PL e do Matheus Simões vão ter que puxar para trás isso aí de novo e tirar o Carlos Viana para poder dar a segunda vaga para ele. O Matheus Simões é o atual governador, é isso? Eu quero É a o vice, atual governador que era vice do Zema. mas muito pouco carismático também, uma figura meio apagada também, né? Conta, dá um pouco do perfil e se você avalia que ele vai ser o principal adversário do Patrus em Minas ou não. Quer dizer, como é que você está vendo? O Patrus, aliás, vai para o segundo turno. Como é que vai ser a força da candidatura do Patrus depois de toda a confusão que aconteceu em Minas? E até lendo esse comentário do Cisne dizendo a oportunidade do Pacheco seria agora, né? Como é que você vê a candidatura Patrus? Atush, eu vejo a candidatura do Patrus com muita esperança. Finalmente, Minas Gerais vai ter um candidato que não é só para marcar posição. O Patrus, ele é o candidato certo, primeiro para a gente poder conseguir chegar no segundo turno e segundo para ganhar as eleições. O Patrus, ele faz parte de uma velha geração que é uma velha geração muito importante que o nosso partido teve. E o Patrus é um cara que tem uma reputação ilibada, é um cara que não tem uma condenação, um crime contra ele, uma investigação contra ele. Foi o prefeito mais bem avaliado de Belo Horizonte da história. Foi também ministro do presidente Lula no seu primeiro mandato e ele, de fato, foi o criador do Bolsa Família enquanto era ministro. Então, assim, um cara que tem uma história gigantesca, que é deputado federal por vários mandatos já também. Então, um cara que sabe como que a política funciona, mas, acima de tudo, é um cara técnico. E é um cara que tem muito respeito da população. Independente da população que é de esquerda, que não é do PT, que não é do Lula, as pessoas respeitam muito ele. Respeitam muito ele pela prefeitura que ele fez em Belo Horizonte, que foi uma prefeitura sustentável financeiramente, mas principalmente uma prefeitura muito alinhada com o cuidado social. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir passar com o Patrus para o segundo turno por dois motivos. Primeiro, pela força, pelo nome e pelo carinho que as pessoas têm por ele. E o segundo ponto é que nas últimas pesquisas que vêm sendo feitas, principalmente ao longo dessa última semana, Atush, o Patrus, que só foi se colocar como candidato agora, aparece já em várias pesquisas com 13, 14%.
Aparece em segundo, né? O Calil Em aparece em segundo. segundo lugar. Era o Cleitinho, que não está mais candidato, o Calil e depois ele. Então ele é o segundo, na verdade. Exatamente. Então, assim, ele aparece em segundo lugar, se colocando como candidato nessa semana, enquanto o Calil já vem há vários meses, desde o ano passado, já se colocando como candidato. Então, tem esse primeiro ponto, que é o respeito que as pessoas têm por ele. E o segundo ponto é que as pesquisas, principalmente as últimas que foram feitas, elas não captaram um sentimento que é muito específico de Minas Gerais, que nós queremos saber quem é o candidato do presidente Lula. Porque em Minas Gerais hoje existe um sentimento antipetista que é muito forte ainda, mas o sentimento de Lula, a favor de Lula, é muito forte em Minas Gerais também. Lula vence em Minas Gerais, inclusive, né? Tem pesquisas que mostram empate técnico, mas em muitas delas ele está à frente do Flávio Bolsonaro. Então, assim, quer dizer, é fundamental fazer esse trabalho. Quer dizer, Patrus é o candidato do Lula, como você está colocando, então, né? Patrus é o candidato do presidente Lula e nós já estamos fechando isso, Atush, e conto para vocês aqui do 247 pela primeira mão, que nós vamos trazer o presidente Lula para cá no dia 17 de agosto. Eu vou estar presente junto do presidente em São Paulo, é, em São Bernardo do Campo, né, no dia 16, para o lançamento oficial da candidatura do presidente, mas logo no dia seguinte, a gente já traz ele para Minas Gerais para poder fazer um grande evento com Patrus, tá, em Belo Horizonte. Então vai ser uma coisa assim surpreendente, porque é a primeira vez em muito tempo que o PT vai ter um candidato próprio em Minas Gerais, com chances reais de ganhar novamente, e agora com o apoio 100% e na totalidade do presidente Lula. Então a gente está com muita convicção para essa eleição do Patrus, não só pelo nome que ele carrega, não só pela história dele, mas porque é o candidato do presidente Lula e nós vamos passar para o segundo turno. E já foram definidas as vagas aí do Senado, Pedro? Quer dizer, uma delas é da Marília, né? E a outra é Olha, paraense? ao que tudo indica, a primeira vaga é da Marília Campos, que é a ex-prefeita de Contagem, muito qualificada, muito técnica, e a outra vaga vai ser para o PSB, que também deve vir a indicar a vice do Patrus. Então, ao que tudo indica, a segunda vaga vai ser para o ex-promotor-geral do Ministério Público, Jarbas Soares, a segunda vaga do Senado, e a vaga de vice do Patrus vai para o Josué. Exatamente, quer dizer, e aí repetindo a aliança Lula-Zé Alencar, quer dizer, um representante do PT e um representante do empresariado. Vamos falar então agora de você, Pedro, quer dizer, a gente falou um pouco das suas bandeiras ali, quer dizer, como pré-candidato, agora já é oficialmente candidato, né, a deputado federal, já pode se dizer candidato, como é que A, funciona? a gente fez a convenção, né, do PT na segunda-feira agora, e eu sou vice-presidente do PT aqui de Minas, e a gente já formalizou agora, então a gente pode falar com muita clareza agora que, por meio da convenção, a convenção aprovou a nossa candidatura. Então, não seria mais uma pré-candidatura, mas uma candidatura oficializada, homologada pelo Diretório de Minas Gerais. E assim, Atushi, isso aí veio como um pedido direto, não só do presidente Lula, mas da própria Dilminha também, né? Porque essa é a última eleição de Lula. Até falei hoje pela manhã com a Dilminha de novo, e assim, ela tá muito animada com a nossa candidatura, porque assim, por vários motivos. Primeiro que o PT precisa renovar, senão a gente vai ver o nosso país caindo nas mãos de Nicolas Ferreira pelos próximos anos. Isso vocês podem ter a certeza. Se o PT ele não renova, não traz novos quadros, a gente vai perdendo a nossa juventude para Pablo Marçal, para Nicolas Ferreira, para Tarcísio, entre tantas outras, né, coisas esquizofrênicas assim da política brasileira, principalmente à direita. Mas o principal motivo, de fato, da nossa candidatura a deputado federal por Minas Gerais, agora, Atush, é aquilo que sempre faltou dentro da esquerda. Nós precisamos de ter uma figura jovem, combativa, que mexe pelas redes sociais, que faz o combate, que faz o embate e que coloca o dedo na cara da direita e fala para eles ouvirem a verdade. Por muito tempo, principalmente no começo agora desse governo do presidente Lula, a gente só apanhava, era fake news, mentira, todos os dias, e o nosso governo por muito tempo ficou sem conseguir fazer nada. Então, falta para a gente, no Congresso Nacional, essa figura combativa,
que não tem diálogo, que parte para cima, que desce o cacete. E essa figura somos nós, Tuxa. Então, assim, eu tô com muita energia, com muita garra. Presidente Lula sempre brinca comigo, né, que eu sou o soldado dele da linha da frente, e é isso mesmo. Eu tô na linha de frente para poder bater, para poder partir para cima, e tô para poder apanhar também. Não é à toa que agora, para o nosso registro de candidatura, eu fui ver lá, tinham quase 10 processos criminais de Deltan Dallagnol contra mim, Eduardo Cunha, 8 de Nicolas Ferreira. Mas todos Então, esses aí são currículo, né? Na verdade, currículo, pô, é vocês têm que currículo. fazer currículo. Deltan Dallagnol me processou, perdeu. Eduardo Cunha processou, perdeu. Nicolas Ferreira processou já 8 vezes, perdeu já uma cacetada. Então, assim, E processa alegando o quê, Pedro? Quer dizer, as coisas que. difamação, calúnia. Hum. Aí tentaram já tirar nosso mandato, caçar nosso mandato, tentaram já derrubar as nossas redes sociais, tentaram já até pedir a minha prisão preventiva. Então, assim, o Chupeta tá louco porque ele finalmente encontrou, Atush, alguém que é jovem e que, por azar dele, é da mesma cidade e do mesmo estado que ele, que a gente desce a cepa, desce a lenha nesse Vocês dois povo. são de Belo Horizonte ou não? Ou você é de outra Nós cidade? dois somos de Belo Horizonte e antes do Nicolas virar deputado, ele era vereador em Belo Horizonte, assim como eu sou hoje. Então, assim, a história, ela se parece muito nesse ponto e é por isso que ele fica muito puto com isso, desesperado. Sempre quando a gente parte para cima dele, ele já processa, já chora, um monte de coisa. Então, assim, o Chupeta tá realmente desesperado por conta disso, porque até então ele estava num ambiente muito tranquilo, porque ninguém tinha essa capacidade de resposta rápida contra ele. Então, ele poderia fazer as coisas dele sem ninguém falar nada sobre ele. Eu queria até te pedir para falar um pouco sobre esse fenômeno, né, desses políticos que ganharam muito espaço na direita brasileira, ganhando no grito, né, fazendo coisas absurdas, botando peruca, gritando, falando de banheiro unissex. E por que escolheram essas pautas e por que essas pautas, na verdade, dão voto? Né? Quer dizer, como combater esse tipo de fenômeno político? Olha, Tush, isso aí, ela é uma análise que não é só na política brasileira, mas é na política mundial. A extrema-direita, como eles não têm propostas, o Nicolas não tem proposta para a segurança pública, para a saúde, educação, o governo do Jair Bolsonaro foi a maior prova empírica de que o bolsonarismo não tem proposta de país, não tem projeto de país, não tem estrutura para poder governar um país. E por isso que Bolsonaro foi o único presidente na história desse país que perdeu a reeleição. A minha tia, com todo mundo da grande mídia, os grandes empresários contra ela, mesmo assim ela conseguiu se reeleger. E Jair Bolsonaro foi o primeiro trouxa que não conseguiu ganhar a reeleição. Tá? Então temos esse ponto. A grande questão é que a extrema-direita, a nível mundial, como eles não têm proposta, eles precisam se utilizar de fantoches ou de narrativas que são caricatas para poder ter um discurso. Então, no Brasil, assim como nos Estados Unidos, eles sempre levam para esse ponto de vista pitoresco, de falar porque o Lula vai fechar com as igrejas evangélicas, que o Lula vai poder, fazer uma ideologia de gênero nas escolas para poder transformar os nossos filhos em comunistas, em militantes do Partido dos Trabalhadores, ou que o presidente Lula ele apoia a questão de um terceiro, de um quarto banheiro, ou que o presidente Lula vai fazer com que todos os nossos filhos mudem de gênero. Esse tipo de coisa vira como o discurso caricato deles, porque eles precisam ter uma ancoragem, uma base para poder atacar a gente. Porque de resto, eles não têm nada. Eles vão falar, por exemplo, que o desemprego hoje está muito menor do que no governo Bolsonaro? Não vão conseguir falar isso. Eles vão falar que hoje a inflação está controlada, coisa que não estava no governo Bolsonaro? Não vão falar também. Eles vão falar, por exemplo, que o dólar chegou a bater menos que R$ 5 nos últimos 6 meses e que o presidente Lula faz um trabalho fantástico a nível de controle das reservas cambiais para poder segurar o dólar em benefício do
povo brasileiro? Não. Então, tudo que sobra para eles é pegar essa perspectiva caricata, falar sobre essas pautas que não existem, falar sobre essas pautas que não estão no plano de governo do presidente Lula e ficar repetindo o mesmo bordão de sempre, que o PT é aquilo, que a minha tia é isso, que o presidente Lula é aquilo. Então, assim, eles vivem disso. A extrema-direita, eles só vivem da contraposição. Como eles não têm um projeto próprio, eles têm que ser contra. O Lula tem que ser contra. O PT tem que ser contra. O Pedro tem que ser contra. É A igual o cara Dilma, lá por no Sul que exemplo. se lançou com um adesivo anti-Manu. Ele é candidato ao governo do Rio Grande do Sul, qualquer proposta dele, ele é contra a Manuela. Né? Vê se pode um negócio desse. Você chegou a ver Exatamente. isso? Então, essa é a maior prova disso. Então, eles têm que ser contra alguma coisa. E é por isso que eles ainda conseguem um respaldo grande, em grande parte da sociedade brasileira, porque o sentimento antipetista, o sentimento anti-Lula, principalmente nessa parcela mais conservadora da sociedade, ainda persiste. Por isso que eles vão sempre ter de 30% para mais das intenções de voto por conta disso, por conta desse discurso fajuto antipetista. Enquanto nós estamos aqui entregando obra, investimento, bons projetos sociais, hospital, escola, creche, ambulância por todo o país. E é essa a decisão que o povo vai ter que escolher nesse ano. Mas, acima de tudo, Atucha, só para poder encaminhar isso aí também, que eu acho importante, eu não tenho dúvida na reeleição do presidente Lula. Eu não tenho dúvida que o presidente Lula pode ser talvez eleito no primeiro turno. Mas eu tenho muita dúvida se nós vamos conseguir governar esse país pelos próximos 4 anos. E é por isso que as eleições para o Congresso Nacional são as eleições mais importantes desse ano. Porque se o presidente Lula não tiver deputados federais que são combativos, que são da base, para poder ajudar ele a governar o Brasil pelos próximos 4 anos, Atush, a gente não vai para frente. Veja o exemplo claro da PEC do fim da escala 6x1. Por mais que o povo brasileiro queira que 92% da população brasileira seja favorável ao fim da escala 6x1, ela se encontra paralisada no Senado Nacional nesse momento, porque o senhor Davi Alcolumbre resolveu travar isso. Então, se a gente não tem parlamentares nossos que vão chegar lá e botar o dedo na cara desse povo, fazer uma limpa no Congresso inimigo do povo, falar a verdade na frente desses bandidos, desses vagabundos, nós vamos estar perdidos. Porque quem governa esse país hoje, Atush, é o Congresso. E esse Congresso, da maneira que ele está formulado, ou é direita ou é centrão corrupto. Não, você tem toda a razão. E aí, Pedro, nesse ambiente, né, que você vai chegar, quer dizer, combativo, e para fazer esse enfrentamento, eu queria te perguntar o seguinte: se você tem dialogado, que eu queria pegar esse comentário do Beto, ele fala quantas igrejas foram fechadas como eles falavam? É a terceira vez e é o contrário. Você dialoga com os evangélicos, com as igrejas, frequenta, que você tenta conscientizar essa base eleitoral da extrema-direita? Atush, muito, 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 tanto que a minha assessoria foi, inclusive, pensada nisso, né? Eu tenho um assessor hoje que é pastor evangélico, sabe, que faz parte de uma grande comunidade que é de esquerda, que é do Lula, e nós estamos, nesses últimos 2 anos, nos infiltrando dentro das igrejas, no bom sentido lógico, para poder fazer o debate político e social, ideológico, dentro das igrejas, tá? Eu, como não vou ficar chorando em casa, porque os evangélicos isso, evangélicos aquilo. Gente, nós temos que ter gente para poder partir para a rua e para dentro das igrejas para poder fazer o debate. A gente não pode achar que os evangélicos são isso, não. Os evangélicos, assim como outros setores, eles têm uma identidade que são fluidas. Porque, na verdade, os pastores, em grande parte, e a direita, invadiram com o discurso da direita para dentro deles. E nós, que sempre fomos muito próximos mais da Igreja Católica do que desse movimento evangélico, a gente não fez o nosso trabalho, que era entrar para dentro. E é isso que eu venho fazendo em Minas Gerais ao longo desses últimos 2 anos, entrando em todas as congregações evangélicas e fazendo o debate do presidente Lula lá dentro. E um debate muito pragmático, Atush, porque, veja, 80% das igrejas hoje estão dentro de comunidades periféricas. Hoje, a igreja evangélica tem um papel
primordial, principalmente no auxílio a essas comunidades. Quando um pai perde um emprego, por exemplo, nas comunidades periféricas, ele vai primeiro buscar o seu pastor. Existe lá uma rede de influência que consegue realocar ele em outro emprego, em outra situação, com cesta básica. Então, assim, as igrejas são muito importantes. Então, se a gente deixa de entrar para dentro para poder fazer um debate que é pragmático, gente, o que eu venho fazendo é mostrando na prática que os evangélicos não precisam gostar do Lula, mas precisam entender que com o nosso governo de Lula e de Dilma, todos os brasileiros, principalmente aqueles que mais precisam, tiveram uma mudança na sua vida. Uma mudança significativa. Só nesse último governo, a gente fez já uma série de novos programas sociais, principalmente voltados para aquelas pessoas que mais precisam, como, por exemplo, o Gás do Povo, como, por exemplo, a expansão do Bolsa Família, mais uma vez, como, por exemplo, o Pé de Meia. O Pé de Meia é um programa revolucionário que atinge principalmente a juventude periférica, Atushi, que, inclusive, o Pé de Meia brasileiro está, nesse momento, sendo copiado por mais de 20 países em todo o mundo, que é, literalmente, a criação de um pagamento para esses estudantes a cada mês, a cada trimestre, a cada semestre, como um incentivo para que eles concluam o ensino médio. E na hora que eles saem do ensino médio, eles têm uma poupança já reservada para eles de quase 10 mil reais, para que eles possam parcelar uma moto, fazer uma faculdade, comprar um... Opa! Será que caiu a conexão do Pedro ou caiu a minha aqui? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se está tudo bem. Eu estou ao vivo, né, gente? Vocês têm aqui como me dar um retorno. Ou entrou uma ligação para o Pedro. Deixa eu ver se o Aquiles está aqui. Tudo bem, né, Aquiles? Estamos ao vivo, né? Ao vivaço aí. O Pedro estava falando e caiu, mas... Mas já ele volta. Deve ter sido alguma... Estão ouvindo aqui? Pronto, agora você está de volta. O Aquiles está com a gente também. Está tudo bem. Pode falar, pode falar. Perdão, Atush, perdão, porque falando do Pé de Meia. Estava fora do mudo aqui, gente, perdão. Mas, assim, toda essa minha animação é para poder falar, tá? Como um grande resumo para vocês. Não só o nosso trabalho, mas o que eu senti no coração desses evangélicos, gente, é que não existe, na sua grande maioria, dos fiéis, essa questão do sentimento anti-Lula. Não existe isso. Não existe. O e que não tem existe... o pastor mandou votar em A, em B, em C e tal. Não é o pastor. O que existe, gente, é de fato uma direção que o pastor tem e um poder que ele tem, infelizmente, para poder comandar os fiéis. E grande parte dos pastores, principalmente aqueles mais graúdos das igrejas grandes, esses sim são bolsonaristas. Os fiéis não são. Os fiéis não são. Então, assim, eu me coloquei para fazer o debate dentro das igrejas com esse objetivo, porque o público evangélico ele cresce a cada dia mais, Atush. Então, se a gente não fica esperto, se a gente não vai também, dialoga com eles, conversa com eles, nós vamos perder espaço. Pode ser não nessa eleição, mas o meu projeto, Atush, e eu tenho 26 anos, e se Deus quiser, vou virar o deputado mais jovem federal por Minas Gerais, o meu projeto ele é para daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Eu quero que meus filhos, quero que meus netos vivam em um país que o PT exista ainda e que, acima de tudo, o PT e a esquerda estejamos na presidência desse país ainda. Tá? Não, e é isso. E, na verdade, colocando em prática o legado do presidente Lula, né? Quer dizer, mantendo o legado de inclusão social, desenvolvimento, né? Industrialização, inserção soberana do Brasil no mundo. É fundamental, porque se não tiver essa referência hoje, que é a do PT, quer dizer, tudo isso vai se perder, todos serão neoliberais, e aí fica uma massa só. Mas, Pedro, quero ler o comentário aqui aqui, a Dilma, dizendo, parabéns, Pedro, pela sua fala, você nunca foi covarde, você fala com fundamento, né? E muita gente defendendo a renovação do Congresso. Passo aí para você fazer uma palavrinha final, você falou muito bem do Patrus, do seu projeto, só dar uma saudação final que tem que embarcar aqui o Aquiles e a Márcia diretamente do Peru. Diga lá, Pedro. Vambora. Atush, mais uma vez, muito obrigado pelo suporte que você sempre dá. E assim, gente, quero falar para todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Eu sempre repito isso toda vez que eu venho aqui para o 247. Apoiem o 247.
tá? A Tush tem um carinho gigante da minha tia Dilma e o 247 também. No pior momento que o PT viveu e que a Dilminha também viveu, o 247 e os meios independentes sempre estavam com a gente. Então peço que vocês apoiem, porque aqui não tem grandes empresários, aqui tem o Atush, mas a turma dele se virando ali todos os dias. Então assim, apoiem, compartilhem, doam, sabe, gente? Se virem aí, porque ó, a essência da gente, quem segura de fato as fake news é o 247, que fazem um trabalho muito bom. E para você que não me segue pelas redes sociais ainda, mas que vê a gente e tal, me segue, @Pedro Rousseff, e vamos para cima, Tush, que esse ano é nosso, se Deus quiser. Vamos lá. Obrigado, Pedro, mais uma vez. Estamos juntos. Tamo junto. Em casa. Valeu. Abraços. Tchau, tchau. Então vamos já embarcar aqui o Aquiles.